Senhora Vereadora, faça favor. Muito bom dia a todos. Tinha a trazer três assuntos, dois. Mas este tem a ver com o bairro dos Navegadores, aquela munícipe que veio cá 20 de novembro queixar-se da degradação em que se encontrava o bairro e, de facto, nós fomos lá há pouco mais de uma semana e os passeios, os caminhos estão... Eu tenho fotografias que mostram que estão completamente abandonados, destruídos. As pedras da calçada estão ao molho nos passeios, em vez de estar. Alguns passeios têm pedras ao molho. Eu tenho, e posso deixar depois as fotografias que imprimi. Há até um caminho que vai dar a uma escada bastante íngreme que liga duas partes do bairro, ou o bairro ou outro bairro, e tinha chovido alguma coisa e vê-se, há um carreiro de lama a descer pelaquela escada. Portanto, não é possível usá-la convenientemente e com segurança mínima. Há água, buracos, enfim, uma série de coisas que merecem a nossa atenção. Para além de que há muita gente, verificamos que há muita gente idosa a viver ali. Obviamente, os passeios não estarem bem dificultam a locomoção dessas pessoas e também nos falaram de que há falta de um autocarro, um transporte que os levasse até ao centro de saúde. Queixaram-se dessa falta, falaram-nos também há caixotes de lixo, mas não há ecopontos e as pessoas depositam aquilo que acham que é para ecoponto ao lado dos caixotes de lixo e disseram-nos que, enfim, seria muito interessante para eles terem lá essa estrutura. Não nos falaram, mas eu verifiquei, de um muro muito baixinho, tem para aí uns 50 centímetros, que dá a volta a um prédio que é muito íngreme, é muito profunda aquela queda. Se alguém, uma criança ali cai de certeza com muita facilidade, mas um adulto que tropeça ali ao pé pode também cair. Mostro-vos o muro, fica abaixo. Está uma pessoa perto do joelho de um adulto normal. Isso quer dizer que há ali um declive enorme de 2, 3 pisos que sujeita de uma forma fácil a uma queda que também não seria nada interessante. Por outro lado, eu sei, há obras lá, está a haver obras e, portanto, a floresta aquele parque foi desmatado, mas está lá muita árvore e muita coisa que não foi tirada. Foi cortada e está lá, mantém-se ali por trás dos prédios. Portanto, urge uma intervenção de alguma forma urgente. Não parece que seja uma intervenção cara, mas é uma intervenção de cuidado, porque as pessoas preocupam-se com o bairro. Vê-se que alguns fazem uns canteirinhos, fazem umas coisas por eles, mas de facto ele está muito degradado em termos de passeios, de obras que são, diria, pequenas. Por outro lado, vinha só trazer também, visitei este fim de semana, ou visitámos, face a todas as coisas que têm havido, ali a Costa da Guia, lá com as obras da Chabad, e aquilo que verificámos, de facto, o corte das árvores, vi em alguns lados dizer que as árvores estavam doentes, enfim, elas para construir é necessário cortar, naturalmente. Há uma palmeira que me custou a ver cortada porque poderia ter sido transplantada, mas uma das preocupações é que aquilo estava já marcado à volta do parque infantil que lá está e a marca vai mesmo à volta. Aquilo vai emparedar o parque de uma forma, não sei dizer melhor, mesmo emparedada. Gostaria de saber que tipo de muros, porque aquilo é de usufruto. É muito difícil que uma organização destas tem que ter níveis de segurança mais elevados. Nós vemos a sinagoga em Lisboa tem portões muito mais altos hoje e com muito mais câmaras por medidas de segurança. São medidas de segurança que são necessárias. Não me parece que os muros possam ser baixos e que aquilo fique, de alguma forma, sem qualidade, num parque que tinha qualidade e que era interessante para a população e que seria interessante para todos. Sabemos que já não há, as coisas já estão feitas. Do meu ponto de vista não é a melhor opção, mas seja como for, daquilo que existe, era importante que fosse minorado o facto daquilo não ficar disponível e ficar ali emparedado. Senhora Vereadora, faça favor.
Bom dia a todos. Eu queria pôr aqui um problema que foi levantado e foi enviado mail para a Câmara relativamente à conservação de um prédio no bairro da Torre, que tem problemas de conservação gravíssimos, nomeadamente uma caixa de esgotos aberta no vão das escadas, e este mail foi enviado a 21 de novembro e não tivemos ainda resposta se foram tomadas providências ou não para resolver a situação. Por outro lado, relativamente à Costa da Guia, também queria dizer que, ou perguntar, qual é a justificação para se cortarem as árvores que lá estavam, que são árvores com uma idade razoável e que só daqui a muitos anos se voltará a conseguir ter árvores daquela dimensão ali. Obrigada. Sr. Vereador. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Sr. Presidente, no passado sábado tive a oportunidade de dar uma volta pela Atorzela, acompanhado por um conjunto de autarcas da Assembleia de Freguesia de Alcaidez. Para além do próprio bairro, tivemos a oportunidade de entrar pelo Parque Natural, conseguimos vislumbrar que há uma melhoria substancial relativamente ao passado, no que concerne a despejo de lixo. Já não se encontram eletrodomésticos como era muito hábito encontrar, no entanto ainda se vislumbra algum entulho, mas nada de muito relevante. Já na parte traseira do Autódromo de Estoril, no local onde os bombeiros costumam fazer o treino com a autoescada, deparámos-nos com um esgoto a correr para dentro da linha d'água. Dizem os moradores que decorre de um esgoto que vem diretamente do Cascais Shopping, pelo que eu creio que seria importante verificar essa ocorrência. Também reparámos que, com alguma animação, alguns dos moradores referiam a possibilidade de um colégio privado ir-se colocar ali na Atorzela, numa moradia. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente tem alguma informação que nos pudesse transmitir relativamente a esta matéria. Já sobre outra matéria, gostaria de abordar um assunto relativamente às publicações em Diário da República sobre o custo de estacionamento em alguns dos parques do nosso concelho, e encontrei aqui uma divergência relativamente ao Parque Marechal Carmona. Ainda irei verificar os outros parques, mas relativamente àquilo que foi publicado a 18 de outubro sobre o Parque Marechal Carmona, há um conjunto de informações que não vieram nos mesmos mapas que foram entregues em reunião de Câmara. Admito que possa haver aqui, se calhar até a simplificação, uma vez que este mapa, o que eu tenho aqui presente, diz respeito a 2019 e o que estava em Diário da República entrou em vigor a 19 de outubro e até ao final do ano, partindo do pressuposto que a partir de 1 de janeiro o que vigora é o mapa que veio à reunião de Câmara. E este mapa é um mapa que nos foi entregue a 31 do 10, é um mapa muito mais simplificado, que não contém avanças de 24 horas, não contém avanças noturnas, nem mensais. A questão é se estas avanças que estão publicadas em Diário da República deixaram de existir e o que vigora é exclusivamente o mapa que veio à reunião de Câmara, ou se há alguma informação complementar que conste estas avanças que depois posteriormente será publicada em Diário da República, sobre os quais nós gostaríamos também de ter acesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tendo mais pedidos de inscrição, ia pedir à senhora vereadora Joana Pinto Balsemão sobre o Parque dos Navegadores, à exceção, obviamente, do autocarro, e também e ao senhor vereador Nuno Piteira Lopes, a questão agora esta última questão dos parques de estacionamento. Eu depois responderei às outras. Senhora vereadora, faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. De facto, na sequência da intervenção da município, acho que foi aqui em reunião de Câmara, e tal como tinha ficado acordado, desloquei-me pessoalmente com o Presidente da Junta, ou da União de Freguesias, Cascais, Estoril, ao Parque Infantil, porque a intervenção da município foi, naquela altura,
relativamente ao parque infantil. E encontrámo-lo em muito bom estado, ele é mantido pela Junta. De facto, não há um cesto de basquete, por exemplo, porque, ao que parece, é constantemente roubado, portanto, já se desistiu dessa valência, mas no que toca ao parque infantil, não encontramos, falamos também com o senhor que é responsável pela sua manutenção, que é responsável pela abertura e encerramento do mesmo, e está tudo em ordem. Não nos concentramos muito na envolvente, porque não foi essa a questão colocada na altura. De qualquer forma, eu acho que também referiu agora na sua intervenção algo relativamente a ecopontos ou caixotes de lixo. Podemos falar no final sobre esse assunto. Obrigada. Vereador Pita Lopes. Bom dia, Sr. Presidente. Eu confesso que não sei responder em concreto às dúvidas levantadas pelo Sr. Vereador Luís Reis, mas tomei a devida nota e já questionei também o assunto e assim que tiver a resposta, depois farei chegar ao Sr. Presidente para se fazer chegar aos Srs. Vereadores. Muito bem. Ainda sobre o Pacto dos Navegadores, valeria a pena, juntamente com a Junta de Freguesia, porque acredito que há aqui questões que estão delegadas na freguesia, nomeadamente os passeios, para analisar e para ver o que é que pode ser feito e quando é que pode ser feito. Pelos vistos, tem um grau de urgência elevado. E penso que isso é uma responsabilidade que esteja delegada na Junta, para a qual há transferências de verbas, inclusivamente, e, portanto, é ver isso com o Sr. Presidente da Junta. Ainda em relação a esta questão da intervenção da Sra. Vereadora Nazaré Fernandes, a questão do autocarro, nós estamos com um concurso, eu não sei se por aí passa ou não passa as novas linhas, porque foram mais do que duplicadas a prestação de serviço neste concurso, que termina, as respostas terminam agora a 8 de março, sendo que é para implementar no final do ano. Portanto, é assim que são os calendários, inclusivamente os calendários legais, processuais, e que nem sequer são nacionais, são europeus. E, portanto, acredito que esteja isso. É óbvio que há uma pressão também no Conselho de que cada cidadão gostaria de ter um autocarro a passar à porta de casa. Não é? Isso não é possível. O transporte público coletivo não se coaduna com um serviço de transporte particular. Ainda assim, o que está a ser analisado, e é preciso estabilizar agora as novas carreiras do concurso, é que há um conjunto de equipamentos, vamos chamar assim, que vão ter prioridade na forma como vão ser reforçados também através daí já do MOBI Cascais, porque já não deixamos de ter capacidade de resposta interna, mas que tem a ver com centros de saúde, escolas, portanto, grandes equipamentos, e nesse sentido, enfim, se o concurso em si não responder, pode-se estudar essa outra alternativa. Em relação ao muro, eu ia pedir só que me identificasse o local certo, porque e estou a falar apenas pelo que ouvi da Sra. Vereadora, o muro veda um prédio, portanto é provável que o muro seja numa propriedade, mas a questão aí é se está em propriedade privada, se não está em propriedade privada. Se me pudesse pôr qual é que é a morada, porque inclusivamente nós vamos, eu peço aos Serviços de Proteção Civil para fazerem a análise primeiro e depois ver o que é que decorre dessa análise, que se possa, obviamente, mitigar o risco de queda que referiu. Sobre a Costa da Guia, já lá vou. Sobre a conservação do prédio do bairro da Torre, talvez o Sr. Vereador Frederico Almeida tenha mais algumas explicações. Isto é recorrente, mas tanto quanto possa saber, o problema é sempre o mesmo. Ou seja, há prédios em que todos os andares são propriedade da Câmara e há prédios onde alguns apartamentos não são propriedade da Câmara, foram comprados pelos próprios. Ora, quando se tem que fazer obras que são condominiais, ou seja, que fazem parte do condomínio, a Câmara tem-se disponibilizado sempre, através da Cascais Envolvente, para cumprir com a sua cota-parte, a sua premilagem, é o termo técnico, nestas coisas, para fazer esse investimento. Da parte dos moradores, há uma recusa permanente de não contribuírem para o condomínio nesse sentido.
Eu confesso que é uma matéria que não sei bem como é que a ultrapassamos, porque na boa da verdade a lei não nos permite investir dinheiro público em propriedade privada, que é o caso, nos que são, e penso que este é um caso desses. Por outro lado, já temos feito, nomeadamente a nível das empenas e, portanto, a nível exterior, feito algumas intervenções numa cooperação com a própria Junta de Freguesia, que lançou programas, nomeadamente de ordem até cultural, porque tinha a ver com a pintura dos murais, e havia o mesmo problema, havia prédios que eram todos nossos, havia prédios que não eram todos nossos. Mas por via da empena, e por via de ser um programa de ordem cultural, com o envolvimento dos próprios moradores, esse problema foi ultrapassado. No interior do prédio, não sei como é que isso pode ultrapassar, agora choca-me, por outro lado, ainda há dias vimos em uma situação em que foi qualquer eu não conhecia, o famoso bairro Jamaica, não é? Que nos choca de sobremaneira as condições subhumanas que lá se verificam. Sendo que em Cascais, felizmente, e graças ao envolvimento municipal, e de há muitos anos a esta parte, portanto, estamos a falar já de, que eu me recordo, estamos a falar de pelo menos 3 presidentes de Câmara antes de mim, portanto, desde Jorge Darjan, José Luís Judas, António Capucho, que tem sido feito um investimento muito substancial em habitação social, e nós agora, comigo a presidir, e, portanto, não temos situações daquelas. Mas, obviamente, que uma situação como a que refere, e nós conhecemos, portanto, a Cascais Envolvente conhece perfeitamente a situação, não se deverá prolongar, quer dizer, e, portanto, está aqui a senhora Presidente, a senhora Administradora da Cascais Envolvente, está aqui também o senhor Vereador com o Pelouro da Habitação Social, e o que eu solicito é uma resposta para se ultimar e para se ultrapassar essa questão do esgoto interno. Não sei também qual é que é, admito que haja aqui uma primeira abordagem que é maioritariamente se os andares são da Câmara ou são de particulares. Se maioritariamente for da Câmara, isso pode ser uma justificação para intervir, mas eu penso até que naquele caso a maior parte são de particulares, o que já complica também a situação. Mas peço à senhora Vereadora Frederico Almeida e à senhora Administradora para verem o processo e arranjarem uma solução para o mesmo. Em relação ao Sr. Vereador Luís Miguel Reis, e para além daquela questão do estacionamento, é dizer que na Atruzela, de facto, nós temos vindo a fazer uma fiscalização mais apertada, sendo que fiscalizações mais apertadas não inibem que ocorram as situações. O que me deixou mais preocupado nesta matéria é o esgoto a correr para a linha de água por trás do autódromo, foi assim que eu percebi, que eventualmente que viria do Cascais Shopping. Aí já tenho algumas dúvidas, porque estamos a falar no sentido contrário, mas a senhora Vereadora Joana Balsemão vou-lhe pedir que veja, e eu próprio irei dar indicações, também está presente, o senhor Diretor da Polícia Municipal e Fiscalização, que neste momento tem uma unidade na fiscalização ambiental, também para verificar o que é que se passa e qual é a origem do próprio esgoto que está a ser lançado numa linha de água. Por fim, em relação à Costa da Guia, já falámos muito sobre a Costa da Guia. A Costa da Guia, esta contestação nasce por motivos que hoje estão evidentes, foram motivos eleitorais, foi alguém que alavancou sobre aquela matéria para apresentar uma candidatura, que foi de um conjunto de partidos pequenos, uma coligação de partidos pequenos que apresentou a candidatura. Todas as explicações que possamos dar, nós já as demos. Dificilmente alguma explicação que se possa dar, já percebemos que não é uma questão de atitude, uma questão de vontade, não querem entender e, portanto, querem manter uma situação daquela natureza. Aquele terreno vem no âmbito de um alvará. Por sinal, era um terreno que estava cheio de árvores. E construíram as casas onde agora alguns dos contestatários estão a contestar.
Alguns até nem sequer são os proprietários das casas, são arrendatários e alguns até já deixaram de ser arrendatários, portanto, já saíram do local. Esse, como qualquer alvará de loteamento, e estou a falar de um alvará de loteamento que não é desta maioria, portanto, ou seja, aquilo, se eu tiver que situar a presidência, é na presidência José Luís Judas, que foi autorizado a construir aqueles prédios. Em qualquer alvará de loteamento, pela lei geral do país, não é a lei municipal, é pela lei nacional do país, são-se obrigados a ceder espaços para espaços verdes e para equipamento. Ora, no caso em concreto, esse alvará tem até cedências para espaços verdes superior ao que a lei obrigava. Portanto, à época, foi assim entendido, e foram cedidos mais espaços verdes do que aqueles que eram determinados pela lei. E foi cedido um espaço para equipamento. Esse espaço de equipamento tem perdurado ao longo dos tempos, porque sempre que alguém quer fazer o equipamento no local, há uma contestação a dizer que cada um acha que aquilo é deles. Mas isso levaria a que ao pé de minha casa não houvesse um conjunto de outros equipamentos, ao pé de casa de cada um não houvesse outro tipo de equipamentos. Portanto, nós aí não podemos prescindir. Nesse equipamento, nesse espaço de equipamento, o que lá vai ser construído é muitíssimo inferior àquilo que era permitido construir. Aliás, já teve para lá previsto um equipamento, neste caso um centro paroquial da Igreja Católica, já teve para lá um equipamento para escoteiros, com uma volumetria muito superior, porque aproveitava toda a volumetria possível de construir. Apareceu agora esta solução da Casa Shabat, que está relacionada com a comunidade judaica, que foi entendido que para haver ali uma coisa ficava muito mais bem enquadrado, até por ter uma dimensão de construção muito inferior, este tipo de equipamento, que é um equipamento para todos os efeitos cultural, não é um equipamento religioso. Embora, obviamente, lá tenha a história do drama dos judeus, sendo que o conceito de Cascais também tem na sua tradição e na sua identidade um contributo muito importante da própria comunidade judaica. E não é de agora, como alguns tentam fazer crer. Já vem de há muito tempo esta parte, nomeadamente no período em que foram perseguidos pelo nazismo, e foi aqui que encontraram a sua porta de refúgio. Obviamente, na altura foram muito apoiados e depois também contribuíram muito para o desenvolvimento do conceito de Cascais. E, portanto, aquilo é isto. Mais do que querer fazer isto, eu não consigo explicar de outra maneira. O que lá está previsto, os muros, que eu tenho noção, não são altos, portanto, não é uma questão, são muros que têm que responder àquilo que também é a lei geral e que é a lei das nossas casas, quer dizer, de cada uma das propriedades que temos para fazer. Veio uma proposta, agora recentemente, dos moradores para querer transferir o local de inserção do Centro Shabat, deslocá-lo um bocadinho para o lado. Esse aí sim violava as regras de PDM, as regras do próprio alvará de loteamento, ou seja, se nós fôssemos a aceitar essa transferência, aí, não quero estar a criar processo de intenção, porque certamente era por desconhecimento não era porque eles sabiam, mas aí caía, era que estávamos a fazer uma coisa legal, porque eu ia deixar construir um equipamento numa zona que era para espaços verdes. E não tinha a dotação de estacionamento, que também é exigida por lei, porque eles anulavam o estacionamento com essa proposta. Portanto, isso é o que há e não há outra forma a dar. As árvores. Nós, no conceito de Cascais, há árvores que são cortadas e árvores que são plantadas, mas é de agora como é de sempre. A nossa preocupação sempre foi plantar mais árvores do que aquelas que são cortadas. E, portanto, porque temos a noção clara de quanto é que é o valor de uma árvore, especialmente em ambiente urbano, do que contribui, quer em termos de arrefecimento, quer em termos de captação de CO2, que uma árvore mais velha também já não capta. Portanto, tínhamos essa noção, porque eu vejo muitas vezes argumentos que depois, tecnicamente, não existem, mas servem para andar no ataque e algumas vezes até de meramente político e pessoal. As árvores que vão lá ser cortadas, se não estou em erro, são 7. As que vão ser plantadas são muito mais do que 7.
e foram cortadas tendo em conta o seguinte: o tal espaço de equipamento, porque daí não podemos fugir, é aquilo que está determinado. 2, na absoluta necessidade para a implantação da Casa Chabat. 3, de preferência, obviamente, árvores doentes. Nem todas as que foram cortadas estavam doentes, mas a grande parte estava doente. Portanto, eram árvores que deveriam ter esse tipo de intervenção num futuro próximo, por aí. Toda a intervenção não é aqueles 5.000 metros quadrados de jardim, é toda a restante zona que tem sido intervencionada para melhorar. Eu diria que neste momento já começa a ser chocante o tipo de afirmações que eu vejo por parte de alguns elementos que se auguram de representantes, que inclusivamente foram corridos da própria associação de moradores, daquilo que eles tentam transmitir, que se está a acabar com os espaços verdes, que se está a acabar com não sei quê, quando tomáramos nós ter em todo o município N situações reproduzidas daquele tipo de qualidade, nomeadamente também a nível dos espaços verdes. Portanto, neste momento o projeto foi aprovado, foi licenciado, foi lançado à obra e vai avançar. A única questão que eu gostava, e que tem a ver com a intervenção da Sra. Vereadora Nazaré Fernandes, tem a ver com a vedação. A vedação, obviamente, vai ser superior, ou seja, vai numa primeira fase, como em qualquer obra, para além daquilo que depois, quando for retirada, vai ser o que lá ficará construído. Mas eu aconselho ainda assim, e penso que está aí o Frederico, o meu adjunto, o Frederico Nunes, o Dr. Frederico Nunes, que lhe forneça, e melhor é agendar para a reunião de Câmara, porque assim ficamos todos a receber a mesma informação, o projeto final da Casa Chabat, que vai lá ser construído, com as vedações, com toda a envolvente, todo o arranjo paisagístico, que nós mostramos aos moradores se calhar já está a fazer um ano, e que vamos cumprir exatamente aquilo que mostramos. Também já houve movimentações a dizer que nós mostramos com uma determinada altura e que agora aquilo ia ter o dobro ou o triplo. Não, é exatamente o que lá vai, porque já era o projeto que tinha entrado na Câmara e que teve a apreciação até agora. Portanto, mas isso pedir para recolher esta informação e agenda-se como ponto de informações para a próxima reunião de Câmara. E dito isto, penso que tenho respondido às questões todas. Não havendo mais perguntas, podemos passar então agora aos cidadãos, convidando a Sra. Dona Maria Nair Guerreiro Igreja. Desculpe. Obrigada. Esta quarta vez que eu aqui estou já é fora de contexto, eu já não espero nada. Mas achei que devia vir. À terceira vez eu vim e disse: Senhor Presidente, é a terceira vez e não gosto. Porque quando não se percebe à primeira e à segunda, não é à quinta nem à 20ª que vão fazer. Portanto, a terceira vez o senhor disse-me para ir ter com uma senhora que se chamava Carlota e que era psicóloga. Eu pedi-lhe a solução da casa e o senhor Presidente achou que eu devia falar com essa senhora que me ia ajudar muito. Eu estava ajudada pela Câmara, estava ajudada por a Segurança Social e lá foi a Nair à procura da doutora Carlota. Vai uma vez, vai duas, vai três, nada de Carlota. Até hoje, doutor. Até hoje. Portanto, vai quê? Mais de 9 meses. Consegui, depois de dizer que ia da parte do senhor Presidente, consegui que me telefonassem. Então era uma doutora Vera. Que a doutora Carlota não podia, fui à doutora Vera. A doutora Vera ouviu-me para trás, que eu já nem posso ouvir a mim, tive que falar nisso tudo,
para trás, que é doloroso, e o doutor Frederico sabe que é doloroso, porque estive a falar com ele uma hora sobre isso. E, portanto, lá fui. Doutora Vera, no final disse-me, olha, vou reunir. E depois digo-lhe, ó senhor Presidente, até hoje nada. Bem, vim aqui, nessa altura, dizer que ia sair da pensão, porque a pensão ia para obras, tudo falso, a documentação toda falsa, com carimbos de pessoas que já tinham morrido, mas alegavam que era a Câmara que queria fazer aquelas obras. Ali na Câmara disseram, procuro um advogado rapidamente. É claro, um advogado rapidamente. Aqui em Portugal, adeus. É só para ricos. E, portanto, tive que arranjar para onde ir. E lá consegui para onde fui, e olha, graças a Deus, porque fiquei a saber o que os senhores diziam. O senhor Presidente sempre disse que ia fazer uma vistoria à pensão, porque eu queixava-me de maus cheiros, de barulho, sobretudo os cheiros, porque entravam, eram ácidos. Expliquei que aquilo que entrava no sistema circulatório, que ia à cabeça, e que de facto eu me sentia muito, muito mal. Chegou a dizer que ia fazer uma vistoria, também não foi feita. Agora, nesta casa para onde fui, o que é que acontece? A mesma coisa. E claro que é da cabeça da Nair, mas desta vez, quando a injustiça é grande, Deus baixa. E a dias de eu sair, a senhora que tem 90 anos e que comigo, enfim, foi um desastre, resolve sentar-se no sofá de porta aberta à espera que as pessoas entrassem para o elevador para se queixar da Nair. E aconteceu que subiu a vizinha e a vizinha entrou e disse, não pode ser, vou ligar ao seu filho. Eu disse, já liguei. O filho diz para a mãe fazer o que lhe der na gana, porque ele não vem. E, portanto, era a Nair que tomava conta de uma coisa que era para dar uma ajudinha, passou a ser uma obrigação. Percebe? Por 6 euros, 6,666, porque ela fazia isso dando o quarto. Quem me arranjou isto foi Nair, vou-lhe pedir que complete, já Está bem, ultrapassou o seu doutor, tempo. olha, então eu vou-lhe dizer, já não é a cabeça da Nair, é a cabeça dos vizinhos de cima também, que apanharam com os mesmos, a mesma situação, que parece um motor a trabalhar, e mais os cheiros impossíveis. E a senhora tirou um peito. Muito bem, Sr. Nair, Tirou um peito. já ultrapassou largamente. Portanto, não é a cabeça já da Nair, é a cabeça de Dona três. Nair, já lhe disse, já passou o seu tempo. Está bem, eu tenho mais 2 minutos para lhe falar Pois da doutora Depois, no Olinda. final, pode ainda ter mais 2 minutos depois de eu falar. Sra. Nair, não é o facto de vir cá 1, 2, 3, 4 vezes que a gente não percebe o que é que a senhora diz. Nós percebemos bem o que a senhora diz e demos-lhe até hoje todos os conselhos que podemos dar na capacidade de resposta que pode haver por parte do Estado, seja ele do Estado Central, seja ele do Estado local. Já agora, eu tinha na ideia, até porque tenho uma filha com esse nome, que nunca se tinha aqui mencionado uma doutora Carlota ou uma dona Carlota. E, de facto, não existe uma Carlota, existe uma Carolina. E foi essa que foi Mas olha, a indicada. doutora Vera conhecia. Não, porque quando a senhora foi encaminhada para acompanhamento psicoterapêutico, foi-lhe referida uma doutora Carolina e que acabou por acontecer. Então será a Carolina, mas ela conhecia, desculpe. Sim, mas se for a algum serviço, perguntar pela doutora Não, Carlota, mas não foi não existindo, agora. Porque não a lhe vão doutora Vera dizer conhecia. qual é que é o seguimento da coisa. Nós estamos recordados do problema que teve em estar a alugar um quarto que era de uma habitação social, que já não era possível. Foi-lhe encontrada a solução numa pensão, onde depois também veio a haver problemas, e agora foi-lhe encontrado um quarto na areia que, a título de não pagar... Não foi encontrado pelos senhores nem por ninguém da Câmara. Deixe-me só terminar.
em que, a título da senhora não pagar renda, ficava lá a tomar conta dessa senhora a propriedade do quarto, do apartamento, do que for. Portanto, Sr. Dr. Nair tem tido o acompanhamento todo dos serviços sociais da Câmara e daqueles que também podem ser prestados a nível do Estado Central. Portanto, aí nós não temos mais que lhe possamos fazer, por muito que possa ser doloroso para nós ouvi-la vir cá 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. A Sra. Nair tem neste momento todos os apoios que é possível prestar nas condições em que a senhora está. E, portanto, não podemos fazer mais do que aquilo que neste momento é feito. E, portanto, a Sra. Nair aí terá que ver, no âmbito, já na área da saúde, outro tipo de encaminhamento que não aquele que está a seguir neste momento, porque nenhuma solução vai resolver a questão. Porque o que o Estado está a fazer, seja a nível central, seja a nível local, é aquilo que pode fazer. E que há muitos municípios a quem não é possível dar esse tipo de... E muitos portugueses, no caso do Estado Central, a quem não é possível dar esse tipo de acompanhamento ou esse tipo... Quer dizer, o Estado não pode tomar conta de cada um de nós. E, portanto, pode ter um conjunto de programas de acompanhamento, de apoio social. E isso o Estado Central e o Estado Local têm-no feito. Mais do que isso, Sr. Nair, não é possível. Mas tem agora 2 minutos. Faça favor. Doutor, custa-me acreditar que diga que eu estou acompanhada. A doutora Olinda telefonou-me agora, 8 meses e meio depois de não me dizer nada. 8 meses e meio ficou, direi, essa casa que me dava o quarto, que não foi nada da Câmara, foi aquela associação que me tem apoiado de Carcavelos, aqui nada, Segurança Social... Sra. Nair, essa associação de Carcavelos foi aqui que eu lhe referi já da outra vez, que a sei senhora que tem apoiado com vários medicamentos, alimentação, tudo o resto, faz parte da rede local social da Câmara. E, portanto, é um parceiro nosso que é tentado ajudar e é o máximo que nós podemos fazer. Eu sei, Sr. Presidente, e também sei que há uma parceria convosco, a Câmara tem parceria com o Espaço V, que é excelente. Esse sim. Eu fui lá e no mesmo dia a polícia estava-me a telefonar e 2 dias depois eu estava a fazer a perícia porque até acusada de falsificação de um documento eu estava. E 2 dias depois eu estava a fazer uma coisa que não fiz num ano. Esse sim. É uma boa parceria. Agora, as pessoas que não levantam a rabaçana da cadeira, com certeza... Sra. Nair, muito obrigado. Já passou também agora o seu tempo. Acho que não vamos chegar a conclusão nenhuma. A senhora aproveite bem esse contacto que tem, nomeadamente com, salvo erro, o Centro Paroquial de Carcavelos. Eu não quero mais a doutora vai ao Olinda, porque ela vai, não vem. Porque, Sra. Nair, em condições normais, num cidadão que não com as circunstâncias que a senhora apresenta, eu diria que nós não podemos ser pobres e mal agradecidos. E, portanto, a melhor forma de resolver o seu problema é tomar consciência do problema e pedir o apoio... do seu conselho. Muito obrigado. Está terminado, Sra. Nair. Sra. Nair, está terminada o tempo. Eu percebo tudo, Sra. Nair. O que eu queria era que a senhora percebesse. Muito obrigado. Muito obrigado. Já lhe... Ia chamar agora... Sra. Nair, já terminou. Ia chamar agora... Lia Monteiro Lauer. Não está presente. E convidava agora a senhora Dona Elda Moraes. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores. O que me traz aqui é pedir ajuda aqui para uma questão que se colocou a partir de 2014 e que é a seguinte. Eu adquiri em 2007 um terreno entre as Areias e São Pedro do Estoril. Esse terreno faz parte de uma língua de terreno, é um terreno destacado, que tinha acesso, pelo único acesso à via pública que existe, que é na Rua João Pereira da Rosa, nas Areias. Portanto, acedia por essa rua, atravessando uma parte do terreno que não é minha, portanto, mas estava com uma cedência de passagem,
para o meu terreno, e o terreno a sul do meu, que confronta depois com a Ribeira de Caparido, também fazia o acesso por aí. Em 2014 foi construído um condomínio com 8 moradias e vivendas, 8 vivendas e piscina, e fecharam um muro, e portanto vedando-me o acesso ao terreno. Acontece que o terreno de baixo, portanto o terreno a sul do meu, é a propriedade de um familiar meu, e ele, também tendo o terreno encravado, como estava junto ao rio, houve um outro vizinho que construiu uma ponte particular. E, portanto, ele acedia aí por baixo. No Parque da Petanca tem uma passagem direta por cima do rio, essa pontezinha, que é uma ponte um bocadinho mais larga que uma ponte pedonal, mas é uma ponte que não suporta nem uma ambulância, nem um carro de bombeiros, é uma ponte particular. Inclusive, ontem, ao final do dia, tive a oportunidade de mandar umas fotografias da ponte, peço desculpa pela qualidade, mas era lusco-fusco, foi o que eu consegui enviar já para a doutora Filipa. Presumo que seja essa arquiteta. E, portanto, a ajuda que eu pedia da Câmara, uma vez que tenho um terreno encravado neste momento, é saber como é que eu posso fazer o acesso ao meu terreno. Em tempos houve um acesso também dessa zona pública, que é o Parque da Petanca, mas um bocadinho mais a norte, uma ponte pedonal que passava diretamente para o meu terreno, mas isso em 1953, 54, por aí, ruiu. Neste momento não tenho qualquer acesso por aí, para essa ponte pedonal. O acesso que faço com cedência de passagem por esse terreno do meu familiar, que também ele está encravado, só não está verdadeiramente encravado, porque há uma ponte particular, mas que não resolve, nem no caso dele, muito menos no meu, um caso como, por exemplo, o deste verão, que houve um incêndio violento, com as canas. Eu quis limpar o terreno, não consegui lá pôr uma máquina, quero reconstruir o muro, porque da construção das vivendas acima, o excesso de terra ruiu para cima do meu muro e do muro abaixo, eu não consigo fazer passar num trator uma máquina, acresce que o meu terreno, como o terreno a sul, o do meu familiar, estão onerados com uma servidão à Câmara, não, aos serviços municipais de água. Portanto, tem lá umas tampas grandes. Se por acaso for preciso fazer uma intervenção, uma limpeza, o que quer que seja, nesse equipamento, também não é possível à Câmara ou aos serviços da Câmara chegarem lá, porque não há acesso, ficou vedado com a construção. E, portanto, as opções que eu pus foi ou um reforço da ponte particular já existente, ou uma autorização para construir uma ponte da via pública, que é, presumo eu, que seja pública, porque é ali junto do Parque da Petanca, para o meu terreno. Ou outra que a Câmara me consiga oferecer. Muito bem. A situação em si não é nada comum e de alguma complexidade temos que perceber por fatias o que é que pode ser feito. A primeira essa primeira fatia é registar o ónus de servidão na conservatória que não está registado. E, portanto, sem isso, não há nenhuma outra forma de poder desenvolver. Porque, de facto, pela lei, nenhum terreno pode ficar encravado. Quer dizer, todos têm que ter acesso à sua propriedade. Neste caso, ainda, há uma servidão, estava aqui a ver se encontro o termo técnico, porque estas coisas... servidão de viaduto público subterrâneo, que tem 8 metros de largura e 65 metros de comprimento, situado numa extrema nascente, mas que resulta que, de facto, o acesso mesmo por aí não é possível e era preciso que não houvesse outras condições anormais, não pode ser assegurado, nomeadamente para acesso de máquinas, de caminhões, de outro tipo de equipamento. Está aqui presente o senhor arquiteto que trabalha com a senhora vereadora Joana Balsemão, não, com a Filipa, o João Schedel, que vai abordar a senhora no final. Eu não estou a ver o João Schedel, mas está ali, é aquele senhor que está ali em cima, que vai abordá-la e vai acompanhar, porque isto tem que ser feitas ações junto da Câmara Municipal de Cascais, mas antes têm que ser feitas ações junto da Conservatória Predial de Cascais, que não é dependente da Câmara. E, portanto, acompanhar a senhora para se desbloquear a situação que está a referir. Outro caso em concreto, e isto também para o arquiteto João Schedel ouvir, nós estamos a estudar para a Ribeira de Caparido, até porque finalmente conseguimos encontrar uma solução, não tem nada a ver com o seu terreno, mas encontrar uma solução para aquele estreitozinho
deixar de ser um problema, portanto, ou seja, termos um acesso que não faça perder horas e horas naquele estreito junto ao seminário, mas estamos a analisar toda a Ribeira de Caparide e onde está previsto também criar algumas transposições pedonais pela Ribeira. É uma questão do Sr. Arquiteto João Schedel depois ver se, nesse caso em concreto, já está previsto ou não está previsto. Se não estiver previsto, se é de colocar, ou se isso resolverá o problema do acesso à propriedade. Mas o conselho é que o arquiteto João Schedel vai abordá-la quando sair daí para combinarem os vários processos e procedimentos para conseguir resolver o seu problema. Muito obrigada. Tá, obrigado. Dito isto, passamos então à ordem do dia, começando pelo princípio, como é normal e aconselhável, em que temos a aprovação de duas atas que eu ponho a discussão para votação em separado. Não havendo intervenções, passo a... Sra. Vereadora? Sim, é o seguinte, nesta ata está referido no ponto 23 que quem esteve presente foi o Sr. Vereador Clemente Alves, o que não é verdade. Portanto, queria referir isso. Nesta ata que diz, qual delas é? A 38 ou a 1 deste ano? É da segunda reunião, de 18 de dezembro. 18 de dezembro, 38. E é a única situação que não está correta. É só a identificação do vereador da CDU que esteve ou não presente. Não é só. Também não está, na minha intervenção, não está uma declaração que eu fiz relativamente à proposta que tinha sido entregue, que era para substituir a proposta que estava na mesa. Portanto, era de substituição. Isso não está aqui referido. Muito bem. Então, o que eu sugiro é que nós não votemos a 38. Os serviços irão analisar a situação e farão as correções que se colocarem como necessárias. Na de 1 de janeiro não tem problemas. Na 15 de janeiro não tem problema. Não, só um minuto. Relativamente ainda à de 18 de janeiro, é que já é a segunda ou terceira vez que é adiada e nunca são introduzidas alterações, porque estas alterações eu já tinha referido na reunião passada. Sr. Vereador, eu pessoalmente não me recordo. A experiência que temos com os serviços que são responsáveis pela elaboração das atas é uma boa experiência, ou seja, tem funcionado sempre bem. Portanto, nem sequer estou a ver, pode acontecer, nenhum de nós é infalível, mas não é essa a experiência que nós aqui temos. Qualquer dos modos, e continuo a falar na ata de 18 de dezembro, então o que eu sugiro é que nós não votemos esta ata, votemos já a número 1 de 15 de janeiro. Os serviços irão analisar ainda com maior rigor o que se passou no dia 18 de dezembro e continuarão a reproduzir fielmente aquilo que foi a reunião de Câmara. Dito isto, passamos então à votação da ata número 1 de 15 de janeiro de 2019. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passemos agora à votação do regimento da Câmara Municipal de Cascais, também já por várias vezes adiado, em que basicamente há duas propostas, uma apresentada pela CDU e outra que era apresentada já pela maioria. Da proposta da CDU, nós não conseguimos incorporar as alterações, ou seja, aquilo que está diferente da proposta formal, por questões de ordem legal. Ou seja, no artigo 3, pretendem que a verificação da identidade e legitimidade dos eleitos que haja faltado justificadamente ao ato de instalação é feita pelo Presidente da Câmara. Isto consta da lei e o texto que é proposto não é admissível no âmbito dessa lei. Temos no artigo 13 também
nos termos da lei, as reuniões privadas não têm intervenção e não têm assistência do público. No nosso caso, nós abrimos a assistência do público, mas não abrimos as intervenções. Também no mesmo artigo refere-se aqui a questão da Assembleia Municipal, é o que está escrito em termos de lei. Propõe um horário pós-laboral que nunca foi prática nesta Casa e que nós não aceitamos. Enfim, há depois um conjunto de outras propostas nos vários artigos que não podemos aceitar porque não estão de acordo com a lei. Há, no artigo 23, é uma proposta que nós podemos aceitar, essa não tem incompatibilidade com a lei, mas não acrescenta nem atrasa em relação ao que está no própria proposta de regulamento. E, portanto, o que eu proponho é que votemos os dois regimentos, em que o regimento proposto por mim vai merecer o nosso voto favorável, o regimento proposto pelo PCP não vai merecer o nosso voto favorável. Portanto, eu, Sra. Vereadora, faça favor. Eu proporia aqui outra metodologia, que seria, se puser à discussão o regimento apresentado pela Câmara e que possa ser visto artigo a artigo, porque são pouquíssimos os artigos que têm algumas alterações e muitas delas são de simples gralhas, digamos assim, no sentido de encontrar consensos para cada um dos artigos em que se propõem as alterações. Portanto, seria posta à discussão a proposta da Câmara e discutiríamos os artigos onde haveria propostas de alteração. Eu confesso que é assim. Para isso nós marcamos uma reunião de Câmara e estamos aqui, provavelmente, não uma manhã, mas um dia inteiro, artigo a artigo, a fazer essas alterações. Do que vi da proposta do Partido Comunista, seria aquilo que iria propor artigo a artigo, fazer alterações, a esmagadora maioria delas não é aceitável do ponto de vista legal, não é uma questão política de aceitarmos, não aceitarmos, procurarmos um consenso ou não procurarmos um consenso. Aquela que é possível do ponto de vista legal, há uma, mas que não acrescenta nem atrasa rigorosamente nada, e há outra que nós não estamos dispostos, que é alterar as reuniões de Câmara para período pós-laboral. Portanto, isso não estamos. Portanto, acho que seria uma completa perda de tempo, e vou-lhe ser muito franco, da atitude que eu tenho sentido por parte do Partido Comunista, não há intenção minha de chegar a consensos com o Partido Comunista. Portanto, ou seja, não há nenhuma ponte criada por atitudes reiteradas. Ainda esta semana, a passada semana, voltei a ter uma, não da Sra. Vereadora, que é a vereadora substituta do vereador efetivo, que não tenho, vou-lhe ser franco, não tenho paciência sequer para andar a perder tempo a tentar encontrar consensos com um partido que tem uma demonstração prática, objetiva, que vai até para lá das próprias regras de bom convívio e de boa prática de cidadania e democracia. Portanto, aqui a proposta eu mantenho, vota-se em alternativa, vota-se uma, vota-se outra, e aquela que tiver mais votos favoráveis é que passa a ser o regimento. Sr. Vereador Luís Miguel Reis, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que está aqui em questão, compreendendo naturalmente a posição do Sr. Presidente e acompanhando algumas das críticas que fez ao documento da CDU, também já tive a oportunidade em reflexão com a Sra. Vereadora, apontar essas mesmas críticas. Eu creio que o problema neste momento é que o documento que está anexo a este ponto da CDU já não é o próprio documento que a CDU tem neste momento para apresentar, até porque são dois documentos diferentes. O documento que a Câmara apresenta parte de um princípio, o documento que a CDU apresentou, e daí a sugestão da Sra. Vereadora estar a dizer que retira o documento. Sr. Vereador, não, discutir. Peço imensa desculpa de interrompê-lo, não é nada disso que o senhor está a dizer.
esta é a última versão que foi apresentada pela CDU, a não ser que a CDU, dá uma semana para cá, ou dá 15 dias para cá, tenha já uma terceira versão, mas esta é a última versão da CDU. Sr. Presidente, era isso que eu estava a tentar referir, da abordagem que tivemos com a Sra. Vereadora, ficámos com a impressão que este documento deixaria de existir e passaria a haver a intenção de algumas alterações serem incluídas, reconhecendo aquelas críticas que o Sr. Presidente fez de algumas das situações que efetivamente não cabiam no nosso regimento. Mas efetivamente há um ou outro pormenor que poderia fortalecer o nosso regimento. Relembro o artigo 13 também, onde refere que qualquer alteração ao calendário deve ser devidamente justificada, que não consta no atual regimento proposto pela Câmara e que viria a fortalecer como proposta colocada para a CDU. Não sei se poderá ser, o Sr. Presidente já disse qual é que era a sua posição, de colocar o documento à votação. O que eu sugeria que poderia ser interessante era, com a retirada do documento da CDU, a CDU, sobre o documento da Câmara, especificar quais são as alterações que neste momento pretende incluir. Porque são dois documentos diferentes que foram aqui apresentados e é impossível conciliá-los. Daí que deixava esta sugestão. Já andamos há mais de um ano para aprovar o regimento, não faz muito sentido perdermos muito mais tempo. Seria importante, uma vez por todas, concluirmos esta matéria, pelo que eu sugeria, com a retirada do documento da CDU e sobre o documento da Câmara, a CDU dizer especificamente aqueles pontos em que acharia que poderia ser fortalecido, sabendo já de antemão quais são, até estas críticas que o Sr. Presidente fez e que eu também, no nosso encontro, acabei também por tecê-las, quais são aquelas que efetivamente fazem falta ao regimento da Câmara Municipal. Muito obrigado. Sr. Vereador, em limite, estou na disposição do seguinte: a CDU, obviamente, retira a sua proposta, nós votamos a proposta que está apresentada pela Câmara e, em sessões posteriores, a CDU, quando o entender, apresenta uma proposta de alteração, especificando em concreto quais são os artigos e qual é que é a substituição que faz. E aí votaremos essa proposta ponto a ponto, naquilo que for proposto pela CDU e que se entenda que se possa aceitar. Porque, de facto, como diz, já estamos aqui, isto é adiado permanentemente e é sempre sobre questões que a CDU quer introduzir e depois que a gente percebe ou que não estão corretas do ponto de vista legal ou que, enfim. Portanto, a proposta é, vamos votar a proposta da Câmara e a CDU, o Partido Socialista, qualquer um que entenderá, fará a posteriori propostas de alterações pontuais ao regimento que virão a ser analisadas e votadas em reunião de Câmara. Penso que, do ponto de vista de metodologia, é aquele que melhor se aproxima de nós finalmente termos o regimento aprovado. Concorda, Sra. Vereadora? Há um problema que é o seguinte: se sai daqui um regimento aprovado pela Câmara, que passa a vigorar, não é, imediatamente, como é que depois é novamente posto à discussão? Sra. Vereadora, só dizer, primeiro nós temos um regimento em vigor, que é o anterior, está em vigor. Tem que haver sempre um em vigor. Este passará a estar em vigor, logo que a CDU tenha as suas propostas, pode formalizar uma proposta que será agendada para a reunião de Câmara, em que diga, no artigo X, quer que se altere a designação Y por a designação K. No artigo, outro artigo, quer que o procedimento não seja este, seja outro tipo de procedimento que se precise. E nós aí votaremos caso a caso e passarão e ficará um regimento atual corrigido daquilo que tiver maioria dessas propostas de alteração do regimento. Desculpe, Sr. Presidente, e porquê é que não se faz isso hoje? Agora? Não faz, Sr. Vereador, vamos lá ver. Porque também o grau de paciência, vamos lá ver, se há alguém aqui que não tem sabido funcionar, tem sido o Partido Comunista, quer dizer, inclusive com propostas que não estão de acordo com a lei. Portanto, não vale a pena ter essa situação e eu pergunto, o Partido Comunista retira a proposta ou não retira a proposta e depois apresenta alterações ao regimento? É que se o Partido Comunista não retira a proposta, eu voto as duas em alternativa e fica o assunto definitivamente arrumado. Não aceito mais do que isso, não é? Portanto, Sra. Vereadora, retira ou não retira? Retira. Muito bem. Então vamos votar a proposta da Câmara e ficaremos a aguardar proposta do Partido Comunista, ou do Partido Socialista, ou do PSD, ou do CDS, para alteração ao próprio regimento. Quem vota contra, quem se abstém,
Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passemos agora ao plano e orçamento, que temos 6 subpontos. Coloco os 6 à discussão para depois fazermos uma votação em separado. Não tenho pedido de intervenções. Senhora Vereadora, faça favor. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente que conduza a reunião de Câmara por breves instantes. Plano e orçamento. Vamos todos. Força, força. Faça favor, Sr. Vereador. Pedia que não fosse votado em conjunto, portanto, só do ponto 5 a 8 pode ser votado em conjunto, os outros 2 não. Muito bem. Não, não, 5 a 8. Mais alguma intervenção? Não. Então, passo a votar o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Comunista Português. Passo a votar o ponto 5 a 8. A declaração de voto é no final. É isso que quer fazer? Então é no final, sim. Passo a votar os pontos de 5 a 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo a votar o ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Comunista Português. Senhora Vereadora do Partido Comunista Português, faça favor. A declaração de voto é de voto vencido relativamente ao ponto 4 e ao ponto 9. Muito obrigado. Passamos ao ponto de gestão patrimonial. Coloco a discussão o ponto 10 e 11. Senhor Vereador. João Ruivo. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom dia. Bom dia às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores. Este ponto já veio à Câmara. Na altura, eu tinha perguntado ao Sr. Presidente qual era a intenção que existia para este terreno, uma vez que a integração no domínio público, a desafetação do domínio público e a integração no privado permite à Câmara vender o terreno e, portanto, qual seria a intenção que existia. O Sr. Presidente, na altura, disse que ele próprio também não estava ciente de qual é que era a intenção desta alteração e retirou o ponto para perceber, e era para hoje recolocar a mesma pergunta e uma vez que o ponto voltou à Câmara, o Sr. Presidente já deve ter a informação necessária sobre a intenção deste ponto. Obrigado. Eu não tenho nada a acrescentar. Não consta da proposta? A senhora diretora dos Assuntos Jurídicos, doutora Ivone Marques, diz que consta da proposta. A senhora diretora quer ir ao microfone e explicar? É este que foi retirado outra vez e voltou agora. É porque há uma discrepância entre os registros da Conservatória e das Finanças. Na cadeira predial está registado a favor do município, enquanto na Conservatória nós não conseguimos fazer esse registro. E é essencialmente para efeitos registrais. Consta na linha B. Apesar das diligências efetuadas junto à Conservatória do registro predial, não foi localizado o registro desta área, mas sim 2 parcelas de terreno com as áreas de 1.518 metros quadrados e 247 metros quadrados, as quais foram desafetadas do domínio público e posteriormente transmitidas. Solicitou-se junto da área das finanças a retificação da área do citado artigo para 11.395 metros quadrados. E depois a fundamentação tem que se passar para o domínio privado para se poder resolver a situação na conservatória. É essencialmente para questões registrais. Portanto, ou seja, foi a solução encontrada para se resolver um problema de registros a nível da conservatória predial. Dito isto, vamos votar então o ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. O ponto, portanto, corrijo, portanto, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 3 abstenções do Partido Socialista.
Ponto 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Vereador Federico ausenta-se da sala. E, portanto, não participa na discussão nem na votação. Vamos votar sem a presença do vereador Federico Pinho de Almeida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora à contratação pública, só com um subponto. Coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo ao ponto de coletividades, que tem um subponto. Coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto dos assuntos jurídicos, também só com um subponto que coloco a discussão. Sra. Vereadora, faça favor. Sra. Vereadora Nazaré Fernandes. É só uma pequena intervenção, porque foi decidido a partir de 2012, a Câmara deliberou pagar antecipadamente a Caixa de Previdência e as cotas, o que eu acho ótimo. De qualquer forma, em 2013 eu verifiquei que a aquisição de serviços de patrocínio judiciário e assessoria jurídica na Câmara diminuiu bastante, em 2014 diminuiu, depois em 2015 subiu muito, em 2016 voltou a subir mais, depois desceu ligeiramente, mas está em valores bastante mais altos. Eu perguntava se há maior litigância, se há menos juristas na Câmara, porque se está a recorrer mais a apoio judiciário externo. Portanto, é só uma questão de... Eu iria fazer juntar à ata um conjunto de informações que pedi que fosse feito o levantamento, e, portanto, há já na posse da Sra. Doutora Ivone Marques, mas, resumidamente, nós temos 412 processos de contencioso, dos quais 273 se encontram assegurados por advogados internos, que representa cerca de 65%. No ano de 2018 deram entrada 87 processos novos, dos quais 65 foram distribuídos aos advogados internos, o que corresponde a 75% da distribuição interna. Durante o ano de 2018 fomos notificados de 21 sentenças favoráveis, 8 sentenças desfavoráveis e foram celebrados 3 acordos no âmbito de processos judiciais, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 75%. Enfim, depois um conjunto de outras ações que constará da ata. Em relação à pergunta em concreto que a Sra. Vereadora fez, nós, de facto, temos vindo a resolver um conjunto de contenciosos quando esses processos e esses valores referem-se a processos muito complexos, a maior parte deles herdados do passado, porque não foram criados nenhuns no mandato anterior nem neste mandato, e estamos a falar de grupos que têm uma capacidade de suporte jurídico que, até porque são muito específicas as matérias, que a Câmara não tem e também para se salvaguardar tem que contratar fora. Portanto, a regra é ou pela complexidade dos processos ou pela especificidade dos processos, aí esses sim são feitos fora, não são feitos internamente. No passado isso também acontecia, sendo que os que eram dado tudo fora, não era nada feito interno, e a maior parte daqueles que estavam fora, nomeadamente a um senhor advogado, perdíamos-los todos. Portanto, agora passámos a ganhar a maior parte deles. Portanto, essa é a justificação. Não há mais contencioso, há contenciosos com, falta-me o termo técnico, mas quer dizer, com complexidade, com exigência muito superior e também com uma exposição de risco para a Câmara, que desta forma tem sido possível conter eventuais prejuízos que a Câmara viesse a ter a perder as sentenças. E essa é a razão de fundo. Sra. Vereadora, faça favor. Eu pretendia 2 esclarecimentos. Porque é que é pago à ordem dos advogados, porque é que são pagas as cotizações pela Câmara? E porque é que, relativamente a outros profissionais, essas cotizações são pagas ou não são? É uma dúvida que eu tenho. É uma opção nossa, sabendo que há uma outra categoria, que é a categoria dos arquitetos, que agora também
está a tentar ver se nós pagamos a inscrição deles na ordem. Nós estamos a analisar isso, sendo que, enfim, não me quero adiantar na solução final, mas que me parece que não tem rigorosamente nada a ver com a questão dos advogados. E, portanto, eu estou a aguardar que me façam a análise desses processos, mas à partida eu não vou estar a pagar a arquitetos para se inscreverem na ordem, para esses arquitetos poderem fazer projetos pessoais. Aqui não, aqui estamos a falar que são em full time, que estes nossos juristas estão dentro da Câmara Municipal de Cascais e não patrocinam, obviamente, causas fora. Esta é a diferença que existe. Mas vou aguardar que me seja feita a análise, que é para depois poder consubstanciar melhor a decisão que vier a ser tomada. Estou eu aqui a adiantar-me um bocadinho mais daquilo que já foi possível estudar sobre essa matéria. É a resposta que eu tenho. O Sr. Vereador quer intervir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só a dizer que também pagamos à técnica oficial de contas da Câmara as respectivas cotas da ordem, porque precisamente ela exerce para a Câmara essa função para a qual é obrigada a estar inscrita na ordem. Muito bem. Faça favor, Sr. Vereador. Eu diria... Peço desculpa. Para poder defender a própria Câmara. Isso não fazia... Todas as empresas fazem isso com os seus juristas, se quiserem que eles os possam defender. Muito obrigado. Sendo assim, estamos em condições de votar. Vamos votar então o subponto 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passamos à gestão territorial com 3 subpontos. Coloco os 3 à discussão para votação em separado. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero referir-me ao ponto número 17. Esta questão já é a segunda vez que vem aqui alterações e o aumento do estacionamento desta unidade de reparcelamento e levanta as questões das cedências e da transformação das cedências em valor pecuniário ou não e da necessidade de existir aquilo que o legislador prevê, nomeadamente a questão do estacionamento e dos espaços verdes. Quando a Câmara decidiu aprovar este alvará, quem propôs o alvará ficou de pagar, salvo erro, 3,5 milhões de euros à Câmara, 500 mil é um terreno na Marinha, junto ao Guincho, e 3 milhões à Câmara por não cumprimento de todas as obrigações que tinha que fazer. Depois disto, veio à Câmara o acréscimo de um piso, nomeadamente o -2, salvo erro, no lote 1, porque haveria a colocação da área comercial no -1 do lote 1 e depois acrescentar mais estacionamento. E agora já estamos aqui a aumentar, mais um piso em cave para mais estacionamento. O que quer dizer que estávamos corretos no primeiro dia quando dissemos que não éramos favoráveis a que se transformasse daquela forma o estacionamento, a não existência de estacionamento em valor pecuniário, porque isso não pode ser sem ter nenhum tipo de estudo que diga que, sim senhora, que é um enorme parque verde, portanto podemos abdicar dos parques verdes, ou há aqui um enorme estacionamento, portanto podemos abdicar dos estacionamentos. Não é uma coisa que, apesar da lei prever, não deve ser, dissemos na altura. E agora a questão que quero colocar também é se esse tal valor que quem apresentou o alvará ficou de pagar por não ter estacionamento, agora que vai passar a ter estacionamento, se esse valor vai alterar. Obrigado. Sr. Vereador, vamos só fazer um breve historial para estarmos todos situados. Não é? Este é um processo que começa com um compromisso da Câmara, na presidência de José Luís Judas, com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que vem para resolver o problema da Santa Casa. Sendo que na altura estavam prometidos 29 mil metros quadrados e com torres que tinham cércias que chegavam aos 17, 18 pisos. Não eram regulares, mas era 16 para cima. Pois não, que não é verdade. O que é certo é que nós baixámos para 20 mil metros quadrados
e a regra que coloquei foi não haver pisos superiores à Sércia da antiga Praça de Torres. Isto leva a que tenha sido feito um projeto que cumprisse com estas prerrogativas e que permitisse resolver efetivamente o problema da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que ao fim de mais de 60 anos tem as dívidas bancárias pagas. E, portanto, não há juros a ir para os bancos e o dinheiro dos juros que iam para os bancos ficam para o apoio social que a Santa Casa nos habituou a prestar aos cidadãos de Cascais desde 1551. Desse projeto que foi feito, houve agora um pedido de alterações do próprio projeto que envolve o próprio alvará. E essas alterações são de duas naturezas. Uma, mais estacionamento, para além daquilo que é exigido, tendo em conta o que se espera vir a se desenvolver, nomeadamente na nova escola de Cascais, e, portanto, tem mais uma cave de estacionamento, com mais dotação de estacionamento, e para melhoria do processo arquitetónico, redução de 2 fogos do que estava previsto. Portanto, ou seja, ainda se reduz mais o número de fogos. Nomeadamente, no lote 1 passa de 40 para 39 fogos e no lote 2 passa de 86 para 84. Peço desculpa, portanto, há uma redução de 3 fogos no total. 1 no lote 1 e 2 no lote 2. E não resulta desta matéria nenhum aumento contabilizável para efeitos de índice de edificabilidade, porque estamos a falar para baixo, não é? Portanto, para subsolo e para caves e para estacionamento. Esta alteração de projeto, já projeto concreto, obriga a uma alteração do alvará. E é isso que nós estamos a propor aqui, por razões que a mim me parecem ser mais do que justificáveis e em acrescento da melhoria da solução que foi encontrada. Esta é a explicação que temos para dar. Dito isto, podemos passar à votação. Quem vota... Peço desculpa, vamos votar o ponto 15. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. E o ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 votos contra, 1 do Partido Comunista e 3 do Partido Socialista. Passemos agora às obras municipais, com um subponto, coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passamos a votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passando à juventude, com um subponto que o Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida não vai participar, nem na discussão, nem na votação, e que eu aproveito para dizer o seguinte: quer o ponto, que até para memória futura, quer o ponto da alteração promutativa que fizemos há pouco, quer 2 propostas que envolvem o século, são situações para salvaguardar o recebimento dos vencimentos do pessoal do século. O século está a passar uma situação de grande aflição, não de responsabilidade da atual administração, mas das administrações anteriores, e nós temos tentado, porque lhe tem estado a falhar outro tipo de apoios, temos estado a tentar não deixar cair uma instituição, como é a questão da Fundação O Século, e, portanto, nesse sentido, estas propostas vêm nesse seguimento, que tiveram que ser antecipadas, porque elas naturalmente iriam acontecer ao longo do ano, mas para nós podermos legalmente, pagar ao século e para que o século possa cumprir as suas responsabilidades com os seus funcionários. E esta é a razão destas propostas. Dito isto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e o Sr. Vereador Frederico Almeida já pode participar de pleno direito na reunião. Passemos ao ponto de empresas municipais, com 2 subpontos. Coloco também para discussão, para posterior votação. Não havendo intervenções, o ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e 3 abstenções do Partido Socialista. E o ponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Permitam-me também aqui, se quiserem, em termos de declaração de voto, deixar aqui um elogio e um agradecimento ao administrador Fernando Teixeira Lopes, que abandonou a administração da Cascais Envolvente, a seu pedido, mas de acordo também
com o que estava acordado comigo, possibilitando assim o regresso para estas funções municipais e autárquicas do Dr. Rui Rama da Silva, que foi quem teve aqui uma parte muito importante a nível da habitação social no Concelho de Cascais, quer no mandato da presidência José Luís Judas, quer no mandato de presidência António Capucho, quer no meu próprio mandato. Não, no meu já não foi vereador, tem razão, mas que também vai servir para fazermos aqui uma alteração que me parece ser importante, e haverá aqui um debate forte, um congresso no próximo 13 e 14 de março sobre habitação, em que já estão confirmados representantes de todos os grupos parlamentares que virão aqui, porque também se está a discutir a lei de bases da habitação no Parlamento, e que permitirá aquilo que eu tenho dito, de alguma forma com um tom provocatório, mas para se perceber a passagem da habitação social ao cumprimento da função social da habitação. E é isso que nós, de facto, acho que nos devemos envolver, no sentido de encontrar soluções execuíveis para respostas a problemas que neste momento são problemas atuais e intensos, que não são de igual modo iguais àqueles que se verificavam há uns tempos atrás. Tínhamos que realojar de barracas um conjunto de cidadãos. Hoje isso, felizmente, não acontece, mas surgem, naturalmente, na vida das comunidades, outros problemas que têm que ser resolvidos e ultrapassados, ou pelo menos, em parte, ou os problemas serem mitigados. E, nesse sentido, vem também esta nomeação do novo presidente da Cascais Envolvente, nesta linha, que é não executivo, mas que vem dentro desta linha. Dito isto, passamos aos diversos, que são do ponto 22 até ao ponto 28, inclusive, coloco-os que vamos deixar esses dois para o fim, e, portanto, estão à discussão, à exceção do 23 e do 25, e depois votaremos em separado. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas referir-me ao ponto 22. A Associação Francisco de Assis começou como fundação, agora é uma associação, continua, cada vez vai tendo mais competências e vão sendo retiradas competências à Câmara ou aos serviços da Câmara e entregues à gestão da associação, e isto vai no caminho de um dia se transformar a associação numa empresa municipal. Eu queria, não estou a dizer que essa é a intenção da proposta, não estou a dizer que é, mas... Então está a assumir que está a fazer um processo de intenção sobre aquilo que nós pretendemos fazer. Sim. Então é um processo de intenção. Não é um processo de intenção. Estou a achar que o caminho e as diversas vezes que são transferidas competências para a Associação Francisco de Assis podem indiciar essa vontade, ou então, se não indiciam, um processo de intenção era acusar disso. Eu não estou a acusar, estou a questionar no sítio próprio para colocar a questão, para dar a boa oportunidade também para que possa responder e que possa dizer que não é essa a intenção, que é outra, ou qual é que é a estratégia para que tenham vindo a ser transferidas para a Associação tantas competências que são da Câmara. Eu não estou a falar mal da Associação, não estou a dizer que a Associação não é capaz, mas não me parece bem que o continuar a esvaziar de competências da Câmara e estar a criar uma outra estrutura que na prática vai ser uma outra empresa municipal. Obrigado. Então permita-me que eu esclareça. Como sabe, pelos estatutos da Associação São Francisco de Assis, são muitas as entidades que participam na Associação, inclusive as próprias juntas de freguesia, todas as juntas de freguesia do Concelho, e, portanto, logo por aí não poderia ser uma empresa municipal com participação das juntas de freguesia. Saberá também o Sr. Vereador João Ruivo, e se não souber, eu agora posso lhe esclarecer, que há funções legais de obrigação da Câmara Municipal, qualquer Câmara Municipal, que essas não são delegáveis e nenhuma delas foi delegável, mas também sabemos que não há no país Câmara que tenha o melhor apoio e o melhor acompanhamento da condição e da saúde animal como a Câmara Municipal de Cascais. O que nos obriga a ter um conjunto de prestação de serviços e de trabalhos que vão muito para além das nossas obrigações na lei portuguesa. Mesmo aquelas que nós começámos por iniciativa própria, que foi nomeadamente o não abate de animais no canil, nem na Fundação / Associação,
Mais tarde o Estado veio a pôr isso como regra, como lei, para todo o país, mas também ao mesmo tempo aprovou que as câmaras tinham que receber uma verba por via dessa competência que estava a ser dada às câmaras, verba essa que até hoje zero, bola, não recebemos nada. E, portanto, é muito fácil a Assembleia da República decidir coisas, passar para cima dos municípios e depois não prever, ou até prever, mas não cumprir o Governo com o pagamento dos respectivos valores que estão adstritos. Portanto, o que nós hoje temos, e nunca o escondemos, é que temos uma política de salvaguarda da condição e da saúde animal que vai muito para além daquilo que é praticado na esmagadora maioria dos municípios portugueses. Isso obriga a ter outro tipo de articulação e de outro tipo de flexibilidade, inclusivamente na possibilidade de aceitar doações, porque isso eu não posso aceitar tucur em termos municipais, de envolver todo um conjunto de outras associações, seja no caso há pouco que referi das juntas de freguesia, mas são muitas outras associações, desde veterinários até empresas que produzem alimentação animal, que dessa forma nós podemos receber esses próprios donativos na associação e, portanto, se alguma dúvida existisse, só estes motivos que aqui estou a dizer, esclareço. E, portanto, não vejo onde é que possa estar o processo de intenção do Sr. Vereador de achar que a gente vai fazer da associação uma empresa municipal que não teria mal nenhum, enfim, não seria daí que viesse o mal ao mundo, ou até poder incluir a Associação São Francisco de Assis numa empresa municipal já existente, também não haveria mal nenhum ao mundo, mas não é essa, de facto, o objetivo e, mais do que isso, a intenção é nós estarmos com capacidade para poder fazer mais, poder fazer melhor através da associação no que diz respeito à condição e à saúde animal. Dito isto, vamos votar o ponto 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Vamos votar o ponto 26, que foi o Sr. Padre Raul que morreu. Eu peço imensa desculpa porque devia ter pedido um minuto de silêncio no início. Faremos no final, se estiverem de acordo, mas que também já fizemos. Já fizemos. Então, retiro a desculpa, mas a proposta é que já estava, entretanto, agendada e estamos aqui a fazer. Portanto, pôs a votação o ponto 26 e tem que se votar ainda assim? É uma ratificação. Ok. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 27, quem vota contra... de não aceitarmos a transferência de competências. Pois, isso, não sei se a Sra. Vereadora quer introduzir, eu agendei, porque, enfim, considerei que devia de agendar, até para evidenciar que nós já votámos uma proposta exatamente em sentido contrário desta, que era aceitar, aliás, eu juntei a proposta que foi votada em Câmara e juntei, inclusivamente, a comunicação que foi feita para o Governo sobre a proposta que foi aqui votada. E, portanto, vamos votar a do Partido Comunista com a informação que está distrita, que já tinha sido votada esta matéria em Grande Câmara. Sra. Vereadora, faça favor. Relativamente à transferência de competências, eu penso que há um conjunto de questões que têm que ser da competência, digamos, a nível mais global. Como é, por exemplo, o caso da mobilidade, que ultrapassa a simples competência do Conselho, o caso do ambiente e dos recursos naturais, porque são coisas que têm que ser decididas para haver uma homogeneização das estratégias relativamente a cada uma destas questões. Por outro lado,
o afastamento do Estado de determinadas áreas pode ser prejudicial para algumas autarquias com que não sejam, digamos, fortes do ponto de vista financeiro. Portanto, isto é no sentido para que não haja um diferenciamento do tratamento das populações consoante a capacidade financeira de cada uma das autarquias. Por outro lado, também verificamos que há várias câmaras do PSD que recusaram esta transferência de competências, nomeadamente, por exemplo, a do Porto. Assim como o PS também... Como? Não é do PSD, mas pronto. Tudo bem. Ok. Mas há outras do PSD que rejeitaram a transferência de competências. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Senhora, deixe-me eu dizer-lhe o seguinte. A senhora vereadora não foi eleita pelo Seixal, foi eleita pelos cidadãos de Cascais. E, portanto, percebo mal essa coisa de que nós em Cascais estamos contra porque há outros municípios que possam não ter a mesma capacidade e, portanto, esses municípios ficam prejudicados. Eu tenho que defender, cada um de nós tem que defender, está aqui a representação dos municípios de Cascais. E, portanto, é nessa perspectiva que tem, porque senão eu teria que ir, isto, o Partido Comunista, eu aceitaria como até o mais honesto do ponto de vista intelectual e político, o Partido Comunista dissesse nós somos contra a descentralização, ponto. Agora, vir com esse tipo de formas, porque obriga-me a ter que ser um bocadinho mais rude, porque, por exemplo, porque é que eu não estou aqui a representar o Seixal? E o que é que isto tem a ver com a descentralização? É que eu não tenho nada a ver depois que as opções políticas, prioridades políticas foram feitas no Seixal, por acaso é uma Câmara comunista, em que está completamente falida, porque uma das coisas que fez foi uma sede para o município em que gastou um dinheiro que não tinha, versus não ter feito, por exemplo, habitação social, como ainda há pouco vimos, com a questão do Jamaica. Porquê? Porque não é competência da Câmara. Ora bem, se fosse por aí, nós ainda estávamos com não sei quantos bairros de barracas no concelho de Cascais. Por outro lado, como eu não sou eleito por nenhum desses municípios de outros concelhos, também não fui eleito por nenhum município de um concelho, de uma Câmara que esteja a ser liderada pelo PSD, que há câmaras que não aceitam na lógica do que eles defendem. E, portanto, não estou vinculado, não somos como ao Partido Comunista, que aquilo é uma regra que depois todos têm que cumprir de baixo para cima. E, portanto, nós aqui temos essa liberdade de poder optar nessa matéria. Por outro lado, também, aquilo que refere também não é correto. Quando diz que não há a mobilidade, a Câmara Municipal de Cascais cumpriu exatamente uma possibilidade de descentralização de competências que lhe foi atribuída. E está a cumprir, razão pela qual somos os únicos que estamos a cumprir a nível nacional aquilo que é uma orientação da União Europeia. Eu sei que o Partido Comunista, por ele, não fazíamos parte da União Europeia. Mas, quer dizer, o que é certo é que fazemos, e o que é certo é que há normas da União Europeia que o país está vinculado e, neste caso, também vincula as próprias autarquias. Outra coisa é a coordenação da mobilidade que temos que fazer com os outros concelhos, que é o que está a ser feito, e mais, está até a ser replicado nos outros concelhos a experiência que tem havido em Cascais. Portanto, temos estado a fazer essa mesma matéria. Do ambiente não especificou o que é, mas também não percebo. Agora, percebo quando pomos isto na questão da gestão comunista versus outro tipo de gestão. Há dias, no âmbito da área metropolitana de Lisboa, decidiu-se que iríamos concorrer a um fundo europeu para a instalação de câmaras de videovigilância nas áreas naturais, ambiente. Infelizmente, o fundo só deu para 6 câmaras de videovigilância, detecção de incêndio. E foi entendido, enfim,
que seriam 3 para a margem sul, 3 para a margem norte. Na margem norte é Cascais, Sintra e Mafra, e na margem sul são 3 câmaras do Partido Comunista. E era preciso, no âmbito desse fundo comunitário, as câmaras assumirem a comparticipação nacional, que já não estou recordado se era 15%, se era 25%. Sei que eram 25 mil euros. A Câmara de Cascais disse, nós, com certeza, e mais do que isso, até como queremos instalar mais, estamos na disposição de, nesse mesmo concurso que fez a seleção das câmaras, tem que haver coerência, serem adquiridas mais câmaras de vídeo, e nós pagamos, obviamente, as que não estão no âmbito da candidatura aos fundos europeus. Sintra acompanhou-nos nessa medida, nós também, uma não serve, se queremos mais. Mafra também disse, sim senhora, queremos mais, e pagamos. Os municípios comunistas começaram a questionar porque é que eram eles que tinham que pagar a comparticipação nacional dos 15% ou dos 25%, dos tais 25 mil euros, e pior, na lógica deles, do que isso, era porque é que eles é que depois tinham que pagar a manutenção das câmaras. Portanto, temos perspectivas muito diferentes sobre tudo. E, portanto, como imagina, aquilo que referiu, a prática, depois, quando chega ao concreto, dá nestes resultados. É isso que eu queria aqui demonstrar. E, portanto, nem ficaram salvaguardados os municípios do Seixal por via da Câmara ser comunista e não querer competências e não querer ultrapassar as competências que estão previstas na lei, e eu acho que os municípios de Cascais ficaram salvaguardados com aquilo que temos vindo a fazer, que é, ainda antes da lei da transferência de competências, nós temos estado a substituir ao Estado Central em competências que ainda são do Estado Central, mas que a Câmara tem estado a assumir. É uma opção política. Sendo que estas transferências de competências, no caso de Cascais, na sua maior parte das competências que vão ser delegadas, vão ser uma delegação de transferência de receitas, porque os custos já nós suportamos, porque são competências que nós nos substituímos ao Estado. E, portanto, ainda assim, melhora muito também para o lado de Cascais e o que estamos aqui eleitos é, obviamente, para salvaguardar os interesses de Cascais e dos municípios de Cascais, não de outros municípios, por muito legítimos que sejam as ideias que cada um desses municípios queira defender politicamente. Por isso, nós só podemos votar contra esta proposta do Partido Comunista. Sra. Vereadora, faça favor. Eu penso que não está assegurada a transferência das verbas correspondente à transferência das competências. Sra. Vereadora, é que nós pomos em primeiro lugar o interesse das pessoas. Não temos uma perspectiva economicista sobre esta matéria. Como já disse, nós já conseguimos acolher no orçamento municipal e nas contas municipais muitas das transferências que estão a ser transferidas. Se vier a verba, melhor. É preferível sempre ter mais dinheiro do que não ter. Mas se não vier, nós já estamos a cumprir muitas delas que vão agora ser transferidas. Portanto, só temos a ganhar com isso. Sr. Vereador Frederico Almeida, faça favor. É para salvaguardar a honra do Porto, que de facto não é liderado pelo PSD. É mais pelo CDS ou parecido. Não é que não gostávamos, não é? Mas os cidadãos do Porto não foi assim que o entenderam. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia ao público. Eu era basicamente para fazer uma pergunta à senhora vereadora do PCP, que é perguntar qual é a sua opinião e a sua perspectiva, e vou dar apenas 2 exemplos, sobre o que era o Forte Santo António antes de ser transferido para a Câmara e o que é o Forte Santo António depois de ter sido portanto, estabelecido um protocolo com o Governo, com o Estado Central e ter sido transferido para a Câmara. E a outra questão, no mesmo sentido, que é qual é a sua opinião sobre a qualidade das infraestruturas das escolas de primeiro ciclo do nosso concelho em oposição às escolas de segundo, terceiro ciclo e secundários, sabendo que as de primeiro ciclo são competência do município, as de segundo, terceiro ciclo e secundário são do Estado Central. E não coloca esta questão
exclusivamente no presente. Isto é, não estou a colocar esta questão numa lógica político-partidária, na questão do atual Governo versus o atual Executivo da Câmara. Faço ao longo dos mais de 40 anos de democracia. Portanto, o que é a evolução e a salvaguarda das escolas de primeiro ciclo versus as restantes competências do Estado Central. E se a senhora vereadora quiser responder, eu acho que a sua resposta irá basicamente fazê-la pensar sobre a sua posição, porque objetivamente, e se não formos tendenciosos, aquilo que sabemos é que o que é gerido pelo município é incomparavelmente melhor e mais bem salvaguardado que aquilo que é tratado pelo Estado Central, que não é sequer salvaguardado, nem é sequer minimamente tratado. E termos, infelizmente, escolas secundárias no nosso concelho com amianto, o que não acontece, nomeadamente nas escolas de primeiro ciclo. Sra. Vereadora, faça o favor. Eu penso que não se pode colocar o mesmo problema, por exemplo, relativamente ao ordenamento dos recursos naturais. Não me parece que, ao nível da Câmara, tenham sido tratados de uma forma mais correta que seriam se estivessem sob a alçada do Nacional. Sra. Vereadora, mas a gente, quando tem que falar, tem que saber do que é que está a falar. Porque é assim, primeiro, a nível do ordenamento, não tem transferências delegadas. Do que está atualmente, o ordenamento tem uma tutela, quer dizer, em alguns casos tem uma determinação do Estado Central e, noutros casos, tem uma tutela efetiva por parte do Estado Central. Ou seja, há matérias em que nem sequer a Câmara pode mexer, há outras matérias de ordenamento em que a Câmara pode desenvolver, mas é sempre o Estado Central que valida, através das CCDRs, através do Ministério do Ambiente, através de um conjunto de instituições do Estado Central. E, portanto, essa do ordenamento não consigo perceber o que é, a não ser o desconhecimento de como é que isso, do ponto de vista processual e legal, se faz. Portanto, mas enfim, eu acho que essas coisas ficam bem para dizer a quem também não percebe nada do assunto, obviamente fica com aquela ideia de que é o Presidente da Câmara que é um malandro, que faz as coisas todas e que ele é que é o responsável por um conjunto de atentados que, de facto, não está na dependência do Presidente da Câmara, nem sequer da Câmara. Dito isto, penso que podemos passar à votação. Do ponto 27, portanto, como referi, nós vamos chumbar, porque já aprovámos uma coisa em sentido contrário. Quem vota contra? Sra. Vereadora Filipa. Quem se abstém? Primeira vez. Quem vota a favor? Portanto, foi chumbada com um voto a favor do Partido Comunista e 10 votos contra dos restantes partidos. Passemos agora ao ponto 28. Não votámos o 24? Peço desculpa. Era o 23 e o 25. Pois. Vamos votar o ponto 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora sim o 28. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. E com a ausência do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, vamos votar o ponto 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 abstenções, 3 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. E o ponto 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 3 abstenções. Sra. Vereadora? Era para dizer que, relativamente à votação do ponto 23, o voto é contra. Já estamos no ponto 25, Sra. Vereadora. Não se estava a votar o ponto 23? Não, já votámos o 23 e agora estamos a votar o 25. Do que eu posso depender da prática do Partido Comunista e do histórico do Partido Comunista é que votam contra. Portanto, eu vou repetir as votações dos 2 pontos para que não fique qualquer dúvida. No ponto 23, quem vota contra, quem se abstém,
Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista e 3 abstenções do Partido Socialista. Do ponto 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Dito isto, dá-se também conta dos despachos que foram, entretanto, produzidos, assim como também a extensão do pedido de suspensão do vereador João Aníbal Henriques. E passo a propor a aprovação da minuta data número 2 de 2019, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Resta-me desejar... Eu voto contra. Não, absteve-se. Sim, mas não é normal. O Sr. Vereador absteve-se. Exatamente. Era como estava previsto. Dito isto, só me resta desejar uma boa semana a todos.